Então, a orientação sexual está ligada ao desejo. Então, um homem que deseja um outro homem é o homossexual. Né? Tá. Um homem, ele pode desejar outro homem, se vestir como mulher, é um travesti. Então, esses são assuntos grandes para a gente discutir. Mas essa questão da orientação sexual, né, biblicamente falando, já existia isso antes. As pessoas, nossa, às vezes falam assim para mim, quando eu estou dando aula sobre diversidade sexual, né, que é um assunto que eu gosto muito de conversar e várias vezes eu sou convidada para dar essa aula. Quando eu falo sobre diversidade sexual, muitas pessoas falam assim, mas engraçado, antigamente não tinha. Tinha sim. Como tinha mulheres grávidas que a família escondia dentro de casa ou mandava para outro país, outra cidade para ter filhos, depois retornava com a pessoa virgem, não é? Quantos virgens voltaram para a sua cidade, né? Do mesmo jeito, como esses homossexuais, eles eram aprisionados dentro de um corpo, né? Um corpo que ele não sentia desejo. Muitos se casaram com a outra parte da moeda, né? Se era homem com mulher, mulher com homem, e não foram felizes, né? Eu acho que a gente tem que pensar muito na questão da felicidade, do amor ao próximo. Não é aberração. Claro. O que acontece. É o que acontece, né? O que acontece, nós temos que conversar, né? Então, por isso que a gente está com essa ideia de conversar sempre com você, para você nos ensinar a perder essa vergonha. Uma outra coisa que eu acho. E perder a vergonha de falar, mas não é perder o respeito. Né? Perder esse acanhamento, quebrar esse tabu, deixarmos de ser, né, preconceituosos, né? Isso é muito complicado. Tem duas coisas que eu acho importantes, né? As pessoas acham assim, eu vejo também essas perguntas, né? Ah, meu filho está andando, vamos falar, pejorativo, bichinha, que vai ser um. Não é. Não é porque uma pessoa anda com a outra que ela vai levar essa orientação para ela. Não tem nada a ver. Cada um tem a sua orientação e já nasce com ela. A gente não aprende. A gente não apanha do outro. Você pode esconder até certo tempo, né? Certo tempo, mas que né? estava em você, já estava. Existe uma fase em que você se descobre e tem que ter muito peito para assumir, que é na adolescência. E o preconceito e a repressão, né? Porque os pais hoje talvez já tenham até melhorado um pouquinho, mas a repressão é muito grande em cima e o preconceito também, né? Sim. Com aquelas palavras assim, né? Sua, né? Aquelas coisas que piora a situação. Outra coisa que a gente percebe trabalhando com o programa de AIDS, né? Que as pessoas que são de orientação sexual, que a população ainda considera como desviada, quando elas são aceitas dentro da sua própria família, ela é aceita na comunidade. Quando a família não aceita, a comunidade também não aceita. Aí ela tem problemas de relacionamento, problemas de aceitação, problemas de se cuidar de si mesmo, né? Um dos graves erros que eu vejo, por exemplo, evasão na escola. Existem dois polos de evasão na escola. Um são as meninas que engravidam, né? Que aí saem da escola e tem dificuldade de retornar, então é uma evasão muito grande. E a outra são os homossexuais. E também, porque eles são taxados na escola, e às vezes não é nem pelo aluno, é pelo professor. Isso aqui é o pior, né? Então, mas é aquilo que eu falei pra você, de preconceito. Então, assim, aquele aluno que sai da escola por causa do preconceito da comunidade. Mas a gente percebe, existem grandes pessoas nesse mundo que são homossexuais e são tão bem aceitos pela família, que são bem aceitos também pela comunidade. Aceitos pela comunidade. Eu acho que é um viés meio complicado, né? É muito complicado. Se um aceita o outro, se a família não aceitou, por que eu vou aceitar ele? Como se isso fosse uma doença, como se isso fosse pegar. Não é assim, né? E são pessoas de uma sensibilidade muito grande, principalmente aqueles que se aceitam. Então, quer dizer, se você gostaria de receber mais orientações sobre isso, nos escreve, nos diga qual é a sua dúvida, que da próxima vez que a Edu estiver aqui, ela vai, né, falar sobre esse assunto com muito respeito, porque é o que nós devemos ter para o nosso semelhante. Mas vamos voltar para... Nós conversamos um pouco, porque a gente vai ter que misturar um pouquinho as coisas, né? Claro.
porque você trabalha com as doenças sexualmente transmissíveis, Isso. o DST. E hoje, a grande maioria dessas doenças são transmitidas através do ato sexual e que não houve prevenção, né? Não houve a prevenção. O que você pode nos falar sobre isso? O que nós devemos procurar saber para ter essa prevenção? A questão das doenças sexualmente transmissíveis, o nome já diz, né, DST, que é através da relação sexual não prevenidas, né? Não utilização dos preservativos, ou masculino ou feminino, né? É o único modo da gente prevenir as doenças sexuais são os preservativos, tanto masculino como feminino. Então assim, quando a pessoa ela está em vulnerabilidade, ela se coloca numa relação sexual, ou seja, casual, né, que são os encontros esporádicos, os encontros momentâneos, ou numa situação até mesmo um relacionamento familiar em que a questão da fidelidade, por mais que você acredite na fidelidade, sempre pode acontecer alguma coisa na sua vida, né? Da não utilização do preservativo, você pode adquirir uma doença sexual. Algumas doenças sexuais a gente tem cura e algumas a gente tem controle. Tem né? controle. A gente tem controle. Como é o caso do HIV, né? Que você controla através da medicação, certo? E no caso, por exemplo, da hepatite C, que só 40% da população que toma medicações que consegue se eximir do vírus, ele fica lá adormecido, pronto, acabou. Mas tá? a grande maioria... A cura, só 40%, o resto não tem a cura. Então existem doenças que não têm a cura, né? A herpes genital e outras mais. E tem as sífilis do modo geral, A sífilis, ela tem a cura. Tem, mas é transmitida por isso aí. Ela Sempre deixa, às vezes, alguém deixa lesões, né? Pode deixar lesões e conforme for se passou dos estágios, que tem estágio 1, estágio 2, estágio 3, se passou da estágio sífilis primária, secundária, na terciária, ela pode ter sequelas, inclusive cerebrais, né? Inclusive na conduta de personalidade, pode ter sequela cardíaca, sequela no fígado, então tem outras sequelas, né? Então ela pode curar o vírus, mas ela tem sequelas muito grandes. É interessante, Luiz, falar também, porque às vezes quando a gente fala assim em doenças sexualmente transmissíveis, nós pensamos logo né, as pessoas que têm a sexualidade diferenciada, que eu costumo dizer, sim. diferente de nós pensamos nas profissões do sexo e pensamos nas pessoas que não têm muito cuidado, mas todos nós, independente de qualquer coisa, estamos sujeitos a contrair esse e transmitir, principalmente hoje, né, que fala-se muito em pedofilia, até mesmo de relacionamentos de pais com filhas e filhos com mães, essas coisas que a gente fala, as pessoas pensam, mas isso existe? Existe, perto da gente. E muito. Perto da gente. E isso talvez ele está existindo porque a gente não conversa sobre o assunto, né? Sim. Se a gente conversasse, teria uma melhora. Mas vamos falar um pouquinho da prevenção, porque se a gente não previne, nós estamos contribuindo para que o nosso corpo seja, né, mutilado, né? Mutilado e depois ser mesmo enfrentar uma doença, medicações doença, difíceis, isso, né? A prevenção, né? Na medicina a gente sempre teve uma visão de assistência, assistir após a doença. Hoje nós estamos vendo que tem que fazer antes, a prevenção, prevenir para não ocorrer a doença. Isso que é prevenção, né? No caso das doenças sexuais, sexualmente transmissíveis, é a prevenção da utilização do preservativo. E da discussão desse uso do preservativo é muito grande. Existe a discussão da questão moral, existe a discussão pessoal, existe a discussão religiosa. Como a gente sabe que tem algumas religiões que não permitem o uso do preservativo, né? E existe a nossa cultura. A nossa cultura estabeleceu que o uso de preservativo é chupar bala no papel, né? Que o pessoal fala. Que não sente prazer, aquela coisa toda. Então, isso é cultural. A gente não tem isso na nossa cultura, como a gente tem na nossa cultura dor de cabeça, vai lá e toma um remedinho para dor de cabeça. Então, ou toma a vacina para gripe, toma então, vacina para paralisia e a vacina para as doenças transmissíveis. Eu acho assim, para não ter dor de cabeça, preservativo. Senão a dor de cabeça depois